A verdade. Esse conceito, tão antigo quanto a própria humanidade, sempre foi uma das grandes questões que inquietaram filósofos, pensadores e homens comuns. Desde a Grécia Antiga até os dias de hoje, ela continua sendo debatida, questionada e muitas vezes distorcida. Mas o que realmente significa verdade? Será que ela é uma realidade objetiva, existente por si só, ou é algo que se molda conforme a perspectiva de cada um? Na tradição filosófica, muitos tentaram responder essa pergunta. Platão, por exemplo, defendia que a verdade era o reflexo do mundo das ideias, uma essência pura e imutável. Para ele, tudo o que vemos ao nosso redor são sombras imperfeitas de uma realidade superior. Aristóteles, seu discípulo, discordava e propunha que a verdade poderia ser encontrada no mundo material, por meio da observação e do raciocínio. Essas visões contrastantes nos mostram que a busca pela verdade já era uma questão central nos primeiros passos da filosofia. Na Idade Média, a verdade foi colocada em uma moldura religiosa, onde Deus era o detentor absoluto do que era verdadeiro. Santo Agostinho e Tomás de Aquino viam a verdade como algo revelado pelas Escrituras e pela fé, e acreditavam que o homem, em sua limitação, deveria buscar se aproximar dessa verdade divina. Aqui, a verdade transcende o campo da razão e passa a depender de uma entidade maior, superior e invisível. A dúvida, no entanto, começou a se instalar com o passar dos séculos, quando as luzes do Iluminismo trouxeram novas perspectivas. Com Descartes, a dúvida se transformou em método. Ele acreditava que para chegar à verdade, primeiro era necessário duvidar de tudo. A famosa frase "penso, logo existo" resume sua busca. A única verdade que ele não podia negar era a própria existência enquanto ser pensante. A partir dessa base sólida, ele construiu um sistema para descobrir verdades mais amplas e universais. Sua abordagem marcou um ponto de virada na filosofia moderna, lançando as bases para o racionalismo. Enquanto Descartes buscava certezas através da razão, outros pensadores tomaram direções diferentes. Nietzsche, por exemplo, afirmava que a verdade era uma construção social, criada para manter a ordem e o controle. Para ele, não existia uma verdade objetiva, mas apenas interpretações moldadas por quem detém o poder. Essa visão desconstruiu a noção de que a verdade poderia ser alcançada de forma neutra e universal, trazendo à tona o papel das narrativas e dos interesses pessoais na criação daquilo que consideramos verdadeiro. A partir do século XX, filósofos como Heidegger começaram a explorar a verdade de uma forma mais existencial. Ele propôs que a verdade está no desvelar, no ato de revelar aquilo que está oculto. Para Heidegger, a verdade não é algo que simplesmente existe, mas é um processo dinâmico de descobrimento. Vivemos em um mundo de significados ocultos e nossa existência é marcada pela busca constante de sentido e de verdade. Contemporaneamente, a ciência também se insere no debate sobre a verdade. O método científico busca a verdade através de observações, hipóteses e experimentos.
No entanto, até mesmo as verdades científicas são provisórias, sujeitas à revisão à medida que novas evidências surgem. A verdade científica, portanto, não é uma verdade absoluta, mas uma aproximação contínua do real, que pode ser alterada a qualquer momento por novas descobertas. Em contraste com essa visão, o pós-modernismo levanta uma questão incômoda. E se não houver verdade objetiva? Segundo esse movimento, a verdade é fragmentada, múltipla e subjetiva. O que é verdade para um indivíduo ou grupo pode não ser para outro. E tentar impor uma verdade universal seria um ato de dominação. A verdade, nesse contexto, se transforma em uma questão de perspectiva e interpretação, o que pode ser ao mesmo tempo libertador e caótico. Essa ideia pós-moderna trouxe uma nova camada de complexidade para o conceito de verdade. Vivemos hoje em um mundo onde as certezas parecem cada vez mais difíceis de alcançar. As redes sociais, os algoritmos e a multiplicidade de informações nos bombardeiam com tantas versões da verdade que por vezes parece impossível determinar o que é real. A pós-verdade surge como um fenômeno em que a emoção e a crença pessoal se tornam mais importantes que os fatos objetivos. Essa confusão nos leva a um paradoxo. Quanto mais acesso temos à informação, mais difícil parece encontrar a verdade. A pluralidade de vozes e perspectivas pode enriquecer o debate, mas também cria um terreno fértil para a manipulação e o engano. Será que, em um mundo saturado de informações, ainda é possível falar em verdade? Ou estamos condenados a viver em um campo de batalhas narrativas, onde o que prevalece é apenas a versão mais convincente? Em meio a esse caos, alguns argumentam que precisamos resgatar uma noção de verdade baseada na autenticidade. A verdade, nesse sentido, estaria ligada à coerência entre o que pensamos, dizemos e fazemos. Ser verdadeiro seria, antes de mais nada, ser fiel a si mesmo e às suas convicções, independentemente das pressões externas. Mas será que essa autenticidade é suficiente em um mundo tão interconectado e complexo? Outros propõem que a verdade pode ser um ideal inalcançável, mas que ainda vale a pena perseguir. Em vez de buscarmos uma verdade definitiva, poderíamos nos contentar com a busca contínua por algo mais verdadeiro, mais justo e mais próximo da realidade. Essa busca não nos traria certezas, mas poderia nos proporcionar uma vida mais rica e significativa, marcada pela curiosidade e pela abertura ao novo. Mesmo que a verdade pareça cada vez mais fragmentada, sua importância permanece. Sem ela, corremos o risco de cair em um relativismo total, onde tudo é permitido e nada tem valor. A verdade, em última análise, nos dá direção, nos oferece um sentido de propósito e nos conecta uns aos outros em nossa busca por significado. Abandoná-la seria abandonar também o desejo de compreender o mundo e a nós mesmos. No entanto, devemos reconhecer que a verdade, muitas vezes, é desconfortável. Ela pode desafiar nossas crenças mais profundas e nos forçar a encarar aspectos de nós mesmos e do mundo que preferíamos ignorar. Talvez seja por isso que tantas vezes preferimos a ilusão à verdade,
porque a ilusão, por mais enganosa que seja, nos dá a sensação de segurança. A verdade, por outro lado, nos lança no desconhecido. E afinal, o que é a verdade para você? Será que estamos dispostos a confrontá-la, mesmo quando ela destrói nossas certezas? Talvez a verdade não seja algo que se descubra de uma vez por todas, mas uma jornada constante, uma busca que nunca se completa. E nessa busca, a única certeza é que quanto mais nos aproximamos da verdade, mais ela nos escapa. Obrigado pela atenção e até a próxima.